Ok, gente, vamos retomar a nossa correção a partir da questão 12. Mas antes, até seguindo a sugestão dos alunos aqui no site do curso Fórmula, eu esqueço realmente, não só isso, a coisa tão automática de entrar em sala, corrigir, eu esqueço muito de falar, e isso é constante, de falar do meu livro, do meu blog. Então, obrigado por quem indicou aí, quem fez essa referência no site, de que eu tenho um livro chamado Manual de Processo Penal. Manual de Processo Penal, da editora Ímpetus. É a terceira edição. Eu já tive o privilégio de escrever 6 livros jurídicos. Na verdade, escrevi 7 livros. Aqui, o 7º livro ele não é da área jurídica, é um livro de memórias, né? Mas eu escrevi 7 livros, 6 livros jurídicos, e esse aqui é o meu livro, é meu xodó, né? O mais recente. E esse livro, o pessoal pergunta, ele está atualizado de acordo com o pacote anticrime? Não, nenhum livro está atualizado de acordo com o pacote anticrime. O que as editoras elas estão fazendo, elas estão pedindo para os autores atualizarem as suas obras, e elas vão sair em 2021, tudo vai estar super atualizado. Por enquanto, com raras exceções, que tem autores que já se anteciparam, já lançaram um livro. Eu acho que o professor Guilherme Nutti, que é um professor fantástico, ele já está com essa obra atualizada. O professor Rogério Greco, né? Tem vários que são assim, a referência para a gente. Mas na maioria não, a maioria vai lançar a 4ª edição, a nova edição, no meu caso seria a 4ª edição, com essa atualização. Mas a editora teve uma ideia sensacional, a editora Ímpetus, que foi o seguinte: o aluno que comprar o Manual de Processo Penal, a terceira edição, ele vai receber a atualização do pacote anticrime, tudo que foi alterado no Código de Processo Penal com a Lei 13.964, pelo site. Tem um encarte, a gente fez isso, né, trabalhando isso todos os dias nessa atualização, e está praticamente pronto. A gente vai lançar isso a qualquer momento. A editora vai disponibilizar no site, na editora Ímpetus, a atualização do processo. Então, vocês, com esse livro, vocês vão ter tópicos específicos. Por exemplo, no site vão baixar lá o encarte com um acordo de não persecução penal. É um adicional ao livro, para que não tenha nenhuma dúvida, assim, tá tudo ok, tudo certinho, de acordo com a legislação mais recente, as alterações mais recentes. Então não se preocupe com esse negócio do pacote anticrime. Adquirir o livro, acessa o site da editora Ímpetus, que vai estar lá a atualização dessa obra. Ainda não está, mas a qualquer momento, porque eu estou finalizando esse trabalho. E outra coisa, para quem quiser material, até de exercício com gabarito, questões comentadas de penal, processo penal, legislação especial, pode adquirir esses materiais no meu site, professor.blogspot.com. E no Instagram eu estou como Sérgio R.A. Gurgel, Sérgio Ricardo do Amaral Gurgel. Então, quando o pessoal fala, eu não estou achando teu perfil e tal, é Sérgio R.A. Gurgel. Então, gente, vamos voltar aqui ao nosso trabalho. Questão 12. Incumbe ao juiz, como sujeito da relação processual penal. Quer dizer, ele não é parte, né? Mas ele é sujeito da relação processual. Cabe a ele extinguir o processo. Antes de qualquer coisa,
se eu quero saber sobre o juiz, eu vou examinar no Código de Processo Penal os artigos 251 ao 256. Porque do 257, 258, aí o legislador já vai estar falando a respeito do Ministério Público. Então, 251 ao 256. Incumbe ao juiz, como sujeito da relação processual, extinguir o processo quando o Ministério Público não lhe der andamento. Não. Isso numa ação penal privada, o querelante não deu andamento, aí o juiz vai extinguir com base na perempção. Mas nesse caso não, nesse caso o MP não está dando andamento, ele está ferindo, o promotor de justiça está ferindo o princípio da indisponibilidade do artigo 42 do Código de Processo Penal, e o juiz vai remeter, vai oficiar o Procurador-Geral de Justiça para que tome providência. Instaurar de ofício o processo quando houver interesse público. Instaurar de ofício o processo vai ferir o quê? O sistema acusatório. Porque o juiz não é órgão acusador. Como é que ele vai tomar iniciativa na instauração de um processo criminal? O juiz precisa ser provocado, é o princípio da inércia. O juiz, ele responde quando provocado, né? E a provocação para a instauração do processo ou vai ser a denúncia ou vai ser a queixa. Instaurar o processo quando houver representação da vítima. A representação da vítima não é pela representação que nós vamos ter o exercício do direito de ação. O direito de ação depende de denúncia ou queixa. A representação é como nós falamos no início da aula, a primeira questão. A representação não promove ação penal. A representação autoriza o promotor a promover a ação penal. Então, a representação do ofendido não é uma acusação formal capaz de gerar a instauração do processo. A representação do ofendido é um sinal verde para que o promotor, em crime de ação penal pública condicionada à representação, o promotor possa tomar essa providência, se for o caso. Exercer o poder de polícia na condução do processo, podendo requisitar a força pública. Correto. São 12, letra D. Está no artigo 251 do Código de Processo Penal. Então, o juiz, ele manda fechar a porta, ele manda abrir a porta, ele paralisa a audiência, suspende, encerra, manda calar a boca, diz não te dou a palavra, retira da sala de audiência. É ele que preside o processo, né? Ele que deve manter a ordem no curso do processo. Instaurar o processo quando houver representação do delegado de polícia. É brincadeira, né? Delegado de polícia. Um concurso para o TJ, em Pernambuco, 2012, a questão não é nem tão antiga assim, eles colocaram uma dessa, que o delegado representa para a instauração do processo. Brincadeira, né? 13. Processo depende de denúncia ou queixa. O delegado não tem legitimidade para promover a ação penal. Só se ele for vítima de um crime de ação penal privada, ele vai oferecer queixa, né? 13. Mas não está na condição de delegado. 13. Sobre a ação penal, é correto afirmar: é inadmissível propor ação penal de iniciativa privada em crime de ação penal pública. Propor ação penal privada em crime de ação penal pública é admissível no caso de inércia do Ministério Público. Aí nós chamamos de ação penal privada subsidiária da pública. Se o promotor ficar inerte, o ofendido pode oferecer queixa no lugar da denúncia. O Ministério Público poderá desistir da ação penal uma vez constatada a falta de prova da autoria e materialidade da infração. Não, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Artigo 42 do Código de Processo Penal. A ação penal pública é de iniciativa do Ministério Público. Então ele faz o quê, né? Voltando à letra B, ele faz o quê? Se não tem prova da autoria, prova da materialidade, e agora? Já que ele não pode desistir, então ele peça absolvição. E pedir absolvição não ofende o princípio da indisponibilidade, porque ele está pedindo o quê? O enfrentamento do mérito, a sentença, ele foi até o fim. A ação penal pública é de iniciativa do Ministério Público, mas em alguns casos depende de prévia requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representar. Então, a ação penal pública, quem promove é o MP, mas em alguns casos depende da manifestação de vontade do governo, que é a requisição do ministro, ou da representação do ofendido, de quem tiver qualidade. Sim, letra C.
Em caso de ação penal de iniciativa privada, o ofendido pode optar por exercer o direito de queixa contra alguns dos autores já conhecidos do crime. Não. Em ação penal privada, o ofendido, se ele tiver condições de oferecer queixa contra todos, ele é obrigado a oferecer. É aquele princípio da indivisibilidade consagrado lá no artigo 48. O 48 fala: queixa contra um obriga contra todos. E o Ministério Público velará pelo cumprimento do princípio da indivisibilidade. Nas infrações de menor potencial ofensivo, a composição civil dos danos, homologada judicialmente, gera a perempção do direito de queixa. Errado. Nas infrações de menor potencial ofensivo, a composição civil, que é um acordo de reparação do prejuízo, quando homologado pelo juiz, vai acarretar renúncia ao direito de queixa e não perempção. Isso está previsto no artigo 74 da Lei 9.099 de 95, o acordo chamado composição civil. Em crime de ação penal privada, renúncia ao direito de queixa. Em crime de ação penal pública condicionada à representação, esse acordo, composição civil, acarretará renúncia ao direito de representação. Então é renúncia, um instituto aqui, a causa da extinção da punibilidade aqui é a renúncia e não a perempção. 14. No tocante aos sujeitos do processo, é correto afirmar que no procedimento comum, oferecida a resposta pelo acusado, o juiz deverá absolvê-lo sumariamente. Quando? O velho truque da confusão dos motivos da absolvição sumária com os motivos da rejeição da denúncia ou queixa. Essa daí podem esperar por essa na prova, tá? A possibilidade disso cair é gigantesca, porque é um clássico de concurso. Então, o juiz deverá absolver sumariamente. Faltar justa causa por exercício da ação penal. Falta de justa causa é motivo para rejeição. O enunciado fala caso de absolvição. Então, eles vão confundir sempre isso aí. Vão confundir sempre. Os artigos 395 com 397. O juiz rejeitará a denúncia ou queixa, 395. O juiz irá absolver sumariamente. Tá? Então, o juiz não acolhe o pedido de instauração do processo, pelos motivos 395. Ou o juiz acolheu, instaurou o processo, recebeu a denúncia, recebeu queixa, a defesa se manifestou e o juiz, ele se deu por satisfeito com a resposta da defesa e dispensou a instrução, absolveu direto, se antecipou, absolveu logo na raiz, assim, sem necessidade da instrução criminal. Os motivos 397. E eu sempre falo nas turmas teóricas, para a gente guardar bem o 397, é interessante usar de um conhecimento do penal. O 397, ele me permite guardar assim, ó. No direito penal a gente aprende que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E a consequência é o punível. Não deu espaço aqui, deixa eu botar embaixo. Crime é um fato típico, um fato previsto na lei como crime, é contra o direito, antijurídico. Então, nas circunstâncias em que ele foi praticado, não havia nenhuma permissão para a sua prática, e culpável, quer dizer, no momento que nós olhamos para a pessoa do autor do fato típico jurídico, a fim de verificar se ele merece ser responsabilizado. Então, ele merece ser responsabilizado, e a culpabilidade, okay. Então foi praticado o crime. E a consequência? Punível. A maioria esmagadora da doutrina não coloca, não vou dizer esmagadora, né? A maioria da doutrina não coloca a punibilidade no conceito de crime. Diz que o crime é um fato típico jurídico culpável e que a punibilidade seria um efeito da prática do crime. Mas isso aqui, essa estrutura aqui, me ajuda muito
para não cair em qualquer armadilha elaborada pelo examinador, porque assim eu decoro os motivos da absolvição sumária. A tipicidade do fato, absolvição sumária. Causa da exclusão da antijuricidade, ou excludente de ilicitude. Causa da exclusão da culpabilidade. Que às vezes o legislador fala assim, causa da exclusão do crime, é isso aqui. Causa de isenção de pena, isso aqui. Causa da extinção da punibilidade. Eu só preciso observar que o legislador ele faz uma ressalva quanto aos excludentes de culpabilidade em virtude da inimputabilidade, quer dizer, ele permite que o juiz absolva sumariamente o réu em razão, com fundamento, numa causa da exclusão da culpabilidade, exceto essa aqui, ó. Essa é uma das causas de exclusão da culpabilidade, a inimputabilidade. Então o juiz não pode absolver sumariamente o réu sob o fundamento de que o réu, ao tempo da ação da omissão, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse entendimento em virtude de um surto psicótico, doente mental. Ele não pode absolver sumariamente. Por quê? Porque se ele absolver sumariamente, por esse motivo, ele vai determinar talvez a internação desse cara. O sujeito vai escapar da pena, ele é isento de pena, doente mental, ele é isento de pena, mas ele não é isento de uma outra sanção penal que nós chamamos de medida de segurança. E a medida de segurança pode levar o sujeito ao confinamento. Hoje, falar em confinamento, o pessoal fala, tiro de letra, né? Está todo mundo confinado, mas o confinamento que eu falo aqui não é em casa, o confinamento no hospital psiquiátrico, hospital de custódia. O sujeito pode ir para o manicômio judiciário, então isso seria injusto. Seria injusto porque o juiz estaria antecipando uma decisão que não é tão boa do ponto de vista do réu. Ele escapa da pena, mas vai para um hospital de custódia, ele vai perder a liberdade. O juiz estaria antecipando isso. Não, se o juiz está convencido de que ele é um doente mental e que no momento da prática do fato ele não entendia o que estava fazendo, por causa dessa doença ele não entendia o que estava fazendo, então fala o seguinte, juiz, você já tem isso na manga, tá? Já está convencido disso, beleza, segue com a instrução, porque de repente na instrução a defesa consegue provar que há um motivo melhor para a absolvição, como uma excludente de antijuricidade, de tipicidade, de punibilidade, e aí o sujeito vai para casa, ele é isento de pena e isento de qualquer medida de segurança também. Antecipar essa decisão seria ruim para o réu, por isso que a inimputabilidade não pode ser considerada nesse momento, ela pode ser considerada em outro momento. Depois da instrução, o juiz pode dizer, o cara doente, a interna, é que a gente chama de absolvição imprópria, porque ele escapa da pena, mas não escapa de uma medida de segurança. Então, quando a gente guarda isso aqui, a gente fica muito mais tranquilo, porque não vai ter confusão com 395. Repare, faltar justa causa, esse é o 395, inciso 3, falta justa causa, rejeita a denúncia. Existência manifesta de qualquer causa excludente da culpabilidade também está errado, porque a causa da exclusão da culpabilidade é motivo para absolvição sumária, mas não é qualquer causa, essa daqui não pode servir. Então estaria errado também, essa segunda parte, quando fala verificar a existência manifesta de qualquer causa, errado. Verificar a existência manifesta de qualquer causa excludente de ilicitude, que é isso aqui. Porque tanto faz você falar que o crime é um fato típico jurídico, ou você falar que o crime é um fato típico ilícito. A antijuricidade é o mesmo que a ilicitude, mesma coisa. O que é antijurídico é contra o direito, o que é ilícito é contra o direito também. Tanto faz, você fala causa da exclusão da antijuricidade, causa da exclusão da ilicitude, mesma coisa, está falando a mesma coisa. Então, verificar a existência manifesta de qualquer causa excludente da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício irregular do direito, ou que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, um fato atípico. Ok, absolvição sumária. Letra B. A denúncia ou queixa for manifestamente inepta, denúncia ou queixa inepta, petição inepta, 395, inciso 1, caso de rejeição, que não se confunde com caso de absolvição.
ou não se convencer da existência de indício suficiente da autoria ou de participação. Aí não está nem no 395, nem no 397. Se convencer da existência de indício, não se convencer da existência de indícios para a condenação, da autoria, participação, isso aparece no 386, na sentença absolutória. Se eu não estou enganado, no inciso 7. Tá? Falta de provas. Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação. Rejeição. 395, inciso 2. A ausência das condições da ação dos pressupostos processuais. Ou verificar que extinta a punibilidade. Esse sim. Causa de extinção da punibilidade, esse sim. Ó. 15. Sobre a prisão temporária e a liberdade provisória, assinale a alternativa incorreta. A prisão temporária poderá ser decretada em face de representação da autoridade policial ou requerimento do promotor de justiça. Correta, para marcar a incorreta. Prisão temporária não pode ser decretada de ofício. Aliás, com esse pacote anticrime, agora podemos dizer que nenhuma prisão será decretada de ofício, nem a temporária, nem preventiva. Né? Não tem prisão de ofício. O juiz mandando prender sem provocação. A prisão temporária pode ser decretada em face de representação da autoridade, a provocação do delegado, ou por uma provocação por parte do Ministério Público. Corretíssimo. Sempre esteve correto isso aí. A prisão temporária poderá ser decretada de ofício pelo juiz. Não, nenhuma prisão. E a prisão temporária nunca pôde ser decretada de ofício. A preventiva que antigamente podia, mas recentemente alteraram o artigo 311. A prisão temporária tem prazo determinado. Então, a incorreta já é a letra B, né? A prisão temporária poderá ser decretada de ofício, já é a letra B. Errado. A temporária tem prazo? Tem, sempre teve. No crime comum, até 5 dias, podendo ser prorrogada em caso de extrema e comprovada necessidade por igual período. E crime hediondo ou equiparado hediondo, prazo de 30 dias. Mas isso nem aparece na Lei 7960. O pessoal fica na 7960. Cadê isso? Cadê? Isso daí aparece no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90. Que é a prisão temporária nos crimes hediondos, porque a Lei 8.072 de 90 é a Lei dos crimes hediondos. Então, lá nessa lei é que aparece que a temporária de que trata a Lei 7960 de 89, nos crimes previstos nesse artigo, artigo 2º, que são os hediondos equiparados aos hediondos, o prazo será de 30 dias, podendo ser prorrogado em caso de extrema e comprovada necessidade por igual período. Não será concedida fiança nos crimes de racismo. Verdade, o racismo é um crime inafiançável. E é a lei, a Constituição diz isso, né? Que é um crime inafiançável. E nós temos no Código de Processo Penal, o artigo 323, que diz que os crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo, racismo, são crimes inafiançáveis. Nem precisava, né, dizer isso no 323, porque a Constituição já veda fiança para esses crimes. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Correto. Artigo 322. Antigamente, antes da reforma ao Código, nessa parte, porque isso daí mudou em 2011, pela Lei 12.403 de 2011. Antes, nós dizíamos assim, olha, o delegado vai conceder liberdade provisória mediante fiança nas contravenções penais e nos crimes com pena de detenção. Então seria prisão simples, né, no caso de contravenção penal, e também naqueles crimes com pena de detenção, porque a pena de detenção é mais leve do que a reclusão. Por que é mais branda? Porque a reclusão admite que o sujeito comece a cumprir a pena em qualquer regime, o aberto, o semiaberto e até mesmo o fechado. Quando o sujeito é condenado a pena de detenção, pode esquecer o regime fechado como regime inicial. Ele não pode começar a cumprir uma pena de detenção em regime fechado. Então, na pior das hipóteses, no semiaberto. Está aí o porquê a pena de detenção é uma pena mais light. Então, se colocava assim, olha, se a pena for de detenção, que é a mais leve, aí o delegado pode conceder liberdade provisória mediante fiança. Isso acabou,
porque o legislador mudou a redação do artigo 322 e ele não mais vinculou a espécie. Prisão simples, detenção, nada disso, nada vinculado, a regra não está vinculada mais à espécie, e sim à quantidade. Se a pena não ultrapassar 4 anos, então o delegado concede liberdade provisória, arbitra valor de fiança e concede liberdade provisória. Por que 4 anos? Porque o referencial de 4 anos tem tudo a ver com o artigo 44 do Código Penal, que permite que, em caso de condenação a uma pena até 4 anos, na maioria dos casos, não em todos os casos, na maioria dos casos, condenação até 4 anos, o juiz troca a pena de prisão que foi aplicada na sentença condenatória, ele troca essa pena por uma pena alternativa, ou até multa. Condenação até 4 anos, o juiz tenta trocar por multa ou trocar por restritiva de direitos, prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, prestação pecuniária. Então o legislador pensou assim, cara, a pena, se não ultrapassa 4 anos, na maioria das vezes, o juiz vai substituir, o cara não vai para cadeia, né? O juiz vai trocar por multa ou restritiva, ele vai para casa. Então, são situações mais leves, são situações em que o próprio delegado pode liberar direto, não vai preso mesmo quando condenado à pena máxima, então libera direto. Agora, quando a pena ela é superior a 4 na condenação, na sentença, 4 anos e 2 meses, já era, não tem essa possibilidade de substituição, já era, sinto muito. Então é cadeia mesmo. Por isso que o legislador, no artigo 313, ele colocou que a prisão preventiva caberá, entre outras hipóteses, caberá para aqueles crimes com pena máxima acima de 4. Por que será que eles usaram acima de 4? Porque o legislador pensou assim, se a pena máxima é superior a 4, esse cara, na sentença condenatória, se ele for considerado culpado, ele pode pegar uma pena acima de 4, né? A pena prevista, máxima prevista, supera. Então ele pode até sofrer uma condenação a uma quantidade de pena também superior a 4 anos. E aí ele vai para a cadeia mesmo, é cadeia, não tem choradeira, é cadeia. E essa condenação, essa possibilidade de cadeia com a condenação, ela é ali latente, né? É real. Então o cara pode ir para a cadeia antes. Se pode ir para a cadeia no final, então, havendo necessidade, ele pode ir para a cadeia antes. Tudo com base no 44 do Código de Processo Penal. E agora, esse acordo de não persecução penal, lá do 28A, porque o 28, ele está com eficácia suspensa, o novo artigo 28, aplica-se o antigo revogado. Mas o 28A não teve, não. Então, o 28A que fala do acordo de não persecução penal. E o referencial qual é? De novo, 4 anos. Só cabe essa proposta do acordo de não persecução penal para crimes com pena mínima abaixo de 4 anos. Sempre 4 anos o referencial nesses casos aí, né? Interessante a beça. Então, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa não seja superior a 4 anos. Isso aí. Passou de 4 anos, o crime admite prisão preventiva, então é com o juiz. Com relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. O flagrante impróprio é aquele em que o agente é preso quando está cometendo a infração penal ou logo após cometendo. O impróprio, o agente está cometendo, não, se está cometendo, o flagrante é próprio. Porque eu tenho que lembrar de como está arrumado isso no Código de Processo Penal. A nomenclatura, ela não foi criada pelo legislador. O legislador, no artigo 302, ele falou dos casos de flagrância, né? Estado de flagrância, 302. Aí ele colocou 4 incisos para falar sobre os estados de flagrância. E a doutrina é que, para fins didáticos, batizou essas situações aqui. Então, nos casos dos incisos 1 e 2, nós vamos chamar de flagrante próprio ou flagrante real. No inciso 3, flagrante impróprio.
ou irreal, ou quase flagrante. E no inciso 4, o flagrante vai ser chamado de presumido, ou ficto. Então, o flagrante impróprio é aquele em que o agente é preso quando está cometendo. Cometendo está aqui, ó. O flagrante é próprio, ou real. Cometendo. Ou quando acaba de cometer. Aí fala assim, ou logo após cometer, ela acaba de cometer. Flagrante próprio. O impróprio, ele é perseguido logo após, em situação que faça presumir ter sido ele o autor da infração. O flagrante esperado se diferencia do flagrante preparado, pois naquele, que é o flagrante esperado, está presente a figura do agente provocador. Não, então não é, a ele não é o esperado. Se tem um agente provocador, ele é o provocado, ou preparado. Porque o flagrante preparado é o mesmo que o flagrante provocado. Qual é a diferença? É que no flagrante esperado, eu já desconfio que uma pessoa vai cometer um crime. Eu posso desconfiar, aquele cara ali é sinistro, sei lá, por algum motivo, eu desconfio que aquele cara vai cometer um crime. Aí eu posso dar voz de prisão? Porque eu desconfio que o cara está pensando em cometer o crime. Você está pensando em cometer o crime? Aí eu vou incorrer, talvez, em crime de abuso de autoridade. Como assim? O cara não está fazendo nada. Ah, mas ele estava pensando em cometer... Eu entrei na cabeça do cara para saber como é que eu li a mente dele. Ainda tem outra. Ainda que ele confesse, eu estava pensando em cometer um crime, mas ele não cometeu. Essa fase da cogitação no direito penal, ela não é punível, em nenhuma hipótese. E a preparação também não é punível, a não ser que na preparação de um crime o sujeito esteja cometendo o outro. Senão, também não é punível a preparação. Mas se eu estou vendo que o sujeito está cogitando, eu desconfio que ele esteja cogitando, está pensando em cometer um crime, ou até veja que ele está se preparando para cometer o crime sem, nessa preparação, cometer crime nenhum, eu vou ficar de olho nele, porque na hora que ele praticar o primeiro ato de execução, que ele realizar a conduta, que aí o fato já passa a ser punível, eu vou dar voz de prisão. Então eu vou chamar isso de flagrante esperado. Estou vendo um cara na rua, assim, estou achando estranho, ele está olhando muito para a bolsa de uma senhora que está distraída, falando no celular, eu acho que esse cara vai dar o bote, eu acho que ele vai arrancar a bolsa dessa senhora se aproveitando da distração dela. Vou ficar de olho nele, porque se ele fizer isso eu vou prendê-lo. Esse é o flagrante esperado. Aí não dá outro, o cara puxa a bolsa, aí eu prendo o sujeito. Flagrante esperado. É esperado por quê? Porque eu já desconfiava que esse sujeito iria cometer um crime e fiquei de olho nele. E tem alguma ilegalidade nisso? Não, nenhuma ilegalidade. O cara não vai reclamar, pô, não se tem mais privacidade nesse país, posso mais roubar os outros, sossegar? Cara, num lugar público, ia cometer crime? Essa é privacidade para cometer crime? Tem essa não. Então o flagrante é perfeitamente legal. Agora, o flagrante provocado é diferente. Eu vou induzir o sujeito a praticar o crime, eu vou fazer com que ele sinta vontade de cometer o crime apenas para prender. Isso não pode. E temos uma súmula, que é a súmula 145 do STF, que diz que quando a preparação do flagrante tornar impossível a consumação, esse flagrante é ilegal. É porque você pode colocar uma isca para atrair o criminoso, eu vou fazer com que esse cara caia nessa armadilha, que aí você monta toda uma cena para atrair o sujeito à prática de um crime que ele não tem como consumar, porque ele vai ser preso. Você montou lá um cenário que vai inviabilizar a consumação do crime. E quando o sujeito, por ineficácia absoluta do meio, impropriedade absoluta do objeto, a consumação ela vai ser impossível, não se pune a tentativa, diz o artigo 17 do Código Penal. E se eu não puno a tentativa, eu não puno nada, né? Aí o sujeito vai ser preso pelo nada. É o que a gente chama de crime de ensaio. Esse é um crime de ensaio. Eu acho que tem uma pessoa que está pegando o celular dos outros. Eu vou colocar uma mochila aqui com o celular aparecendo assim um pedaço. Vou ficar escondido, chamar uns policiais. Você não pode fazer isso. Você pode ficar vigiando, mas você não pode colocar lá
uma isca para atrair o criminoso, para fazer com que ele sinta vontade de cometer o crime apenas para aprender. Não posso fazer isso. Tá? Então, quando tem agente provocador, o flagrante é preparado ou provocado. Aqui está errada a explicação. O flagrante esperado se diferencia do flagrante preparado. Sim, pois neste, não naquele, neste está presente a figura do agente provocador, enquanto naquele não encontramos tal figura. E assim estaria correto. O flagrante forjado não é considerado ilegal. Não, não é. Olha o nome do flagrante. Flagrante forjado. O flagrante forjado é uma farsa, né? É uma farsa. O sujeito não estava fazendo nada. Foi tudo uma farsa, foi tudo implantado. É aquele caso em que o indivíduo que prende, ele implanta uma prova para incriminar o outro que não está fazendo nada. É como se um policial estivesse me revistando, eu não estou com nada, estou fazendo nada errado. E ele colocasse droga no meu bolso para dizer, ó, o que eu achei aqui? Foi ele que implantou. Esse é o flagrante forjado. Vai revistar o meu carro, aí ele joga lá uma arma no porta-luva e diz, ó, que eu encontrei, está armado, né? Então está preso. Esse é o flagrante forjado. Não somente é ilegal, como criminoso esse flagrante. Isso é uma atitude criminosa por parte daquele que dá voz de prisão. O flagrante protelado ou diferido é aquele em que a prisão em flagrante é retardada para um momento posterior ao crime, mais adequado do ponto de vista da persecução penal. Correto. Esse é o flagrante postergado, ou diferido, ou protelado, ou postergado, né? Cada hora usa um nome diferente. Ele é um flagrante que não pode ser usado em qualquer caso. Esse flagrante ele foi criado pela lei de organização criminosa. A antiga lei mesmo, a antiga lei de organização criminosa, era a lei 9.034 de 95. Ela que criou a chamada ação controlada. Quer dizer, o artigo 301 do Código de Processo Penal diz que a polícia tem que prender. Qualquer do povo pode prender, mas polícia tem que prender. É o flagrante compulsório obrigatório. Poxa, mas quando a polícia está investigando uma organização criminosa, a empresa do crime, né? Não é criminoso de terceira categoria, não, é organização criminosa, tem estrutura empresarial. E quando a polícia está investigando uma organização criminosa, levantando informações a respeito da organização, diante da prática de um crime qualquer tem que prender? Não, aí tem a tal da ação controlada, que é o retardamento do flagrante por necessidade da colheita da prova. Quer dizer, se a gente prender agora vai atrapalhar tudo. A organização, a gente vai conseguir o quê? Incriminar meia dúzia de gato pingado, a organização vai continuar atuando, e mais atenta ainda, porque sabe que a polícia está na cola, e vão substituir esses caras que foram presos rapidamente por outros, que estão na fila de espera, porque hoje em dia tem fila de espera até para o mundo do crime. Não é assim, não consegui um emprego lícito, vou entrar para o mundo do crime. Não é assim, não. A coisa está ruim para todo mundo, até no mundo do crime. Não é, eu quero me tornar criminoso. Não tem vaga. Até o mundo do crime está saturado, assim, já não tem espaço para todo mundo. Então a organização criminosa vai substituir automaticamente aquele cara. Então isso não é uma atitude inteligente, né? Vamos investigar uma organização criminosa, tem 200 pessoas envolvidas, aí tem 3 integrantes lá, soldados rasos da organização criminosa. A gente dá o bote, prende, pronto, ela se fecha ainda mais, substitui os caras imediatamente e a investigação foi toda por água abaixo. Então criaram essa ação controlada na lei 9.034, essa lei foi revogada pela atual 12.850 de 2013. Essa é a atual lei de organização criminosa, que prevê também a ação controlada e a possibilidade do retardamento do flagrante. Também previsto isso na lei 11.343 de 2006, a lei de drogas. Tá? Então não é para qualquer crime, é só para organização criminosa e grupos que atuam no tráfico, nesse crime contra a saúde pública aí. Bem, então ok, letra D. E letra E, tanto o flagrante esperado quanto o provocado são considerados ilegais pela doutrina amplamente majoritária.
tendo em vista que configura hipótese de crime impossível. Não, já explicamos isso, que a súmula 145 fala do flagrante preparado. Súmula 145 do STF, preparado. O flagrante esperado não tem nada de ilegal. Você observar o sujeito, porque você desconfia que ele vai cometer um crime, e espera que ele pratique o ato de execução para dar voz de prisão, não tem nada de errado. O que estaria errado seria a prisão dele antes dele praticar qualquer ato. Por que você esperou? Eu esperei porque se eu prendesse antes eu estaria cometendo uma tremenda de uma ilegalidade. Como é que eu vou prender o cara que está cogitando ou apenas se preparando para a prática do crime? Não, então como eu não podia prender pela cogitação nem pela preparação, eu aguardei que ele executasse, mas eu não tive influência sobre isso, eu só aguardei. Porque você não pode induzir a prática do crime. Então não tem nada de errado. 17. Em relação à fiança, cenário alternativa correta. A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como cassada. Olha só, a fiança será tomada por termo, vai obrigar, é o que a gente chama de vinculação, liberdade provisória com vinculação, que é a palavra, porque quando a prisão é ilegal, a solução, a medida de contracautela, quer dizer, a solução, porque a prisão é cautela, a medida de contracautela seria o inverso, né? No sentido oposto. Então, o cara foi preso, seria uma prisão por cautela, mas ela é ilegal. E aí a medida de contracautela é o relaxamento. Prisão ilegal, a gente relaxa. Agora, quando a prisão é legal, a medida de contracautela vai ser a liberdade provisória. Só que a liberdade provisória, ela, diferente do relaxamento, não implica em restauração plena da liberdade, porque o relaxamento é assim: olha, meu amigo, você foi preso fora da lei, pode ir embora. Ah, mas eu tenho que firmar algum compromisso, dar alguma garantia? Não, não era nem para o senhor estar aqui, o senhor foi preso fora da lei. Agora, quando a pessoa é presa dentro da lei, aí a restauração da liberdade não é assim: vai embora. Ela foi presa dentro da lei. A gente, concedendo liberdade provisória, a gente pode exigir dela garantias. E a garantia mais básica de todas é a palavra. Eu me comprometo a comparecer sempre que intimado. Eu me comprometo a não me ausentar por mais de 8 dias sem comunicar à justiça. Eu me comprometo a não mudar de residência sem pedir autorização. Isso é o que a gente chama de vinculação. E aparece em 2 artigos, 327, 328. Às vezes, a palavra é o suficiente, como aparece no artigo 310, parágrafo 1º, que antes era parágrafo único, né? Agora, com o pacote anticrime, nós vimos que inseriram vários parágrafos, mais 3 parágrafos nesse 310. Antes era parágrafo único, hoje parágrafo 1º. Quando presente alguma causa da exclusão da ilicitude, pelo menos aparentemente, o juiz concede a liberdade provisória mediante compromisso da pessoa comparecer sempre intimada. Ponto. Só a palavra. E só esse compromisso. Eu me comprometo a comparecer sempre que intimado. Beleza, já deu a garantia que o Estado precisava, pode ir embora. Mas às vezes não. Eu me comprometo a comparecer sempre que intimado, a não mudar de residência sem pedir autorização, a não me ausentar por mais de 8 dias, a não praticar nenhum ato de obstrução do processo. Quer dizer, eu vou dando essa garantia de palavra, mas nem sempre ela basta. Às vezes o juiz quer mais. O Estado precisa de mais. Além da palavra, eu quero uma garantia de valor, que é a fiança. Deixa aí um valor de R$10.000. Por que eu falei R$10.000? Aleatoriamente, né? Isso aí é um chute. Porque o valor da fiança vai depender da capacidade financeira do sujeito também. Da gravidade do crime, da periculosidade do sujeito e da sua capacidade financeira. Se ele não tiver, o cara ganha um salário mínimo, deixei R$10.000, sinto muito, não tem a menor condição, né? Então eu estou só para exemplo, deixa R$10.000. A palavra não foi suficiente. Nós exigimos um valor como garantia. Mas a fiança não é a única a garantia. A gente tem lá o 319 com diversas outras medidas cautelares. Proibição de se aproximar de determinadas pessoas, de frequentar determinados lugares. Às vezes a gente coloca uma tornozeleira eletrônica, ele vai ser monitorado. Existem várias outras medidas cautelares. A fiança é só
mais uma, mas por um bom tempo a fiança era a única medida a mais, uma garantia a mais que nós exigimos, era algo além da palavra, né? Hoje nós temos fiança entre outras medidas cautelares. Então, quando fala assim, a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado, beleza, artigo 327, onde que está o erro? Quando o réu não comparecer, a fiança será vista como cassada. Não, quando ele não comparecer, a fiança será considerada quebrada. Isso é caso de quebramento de fiança. Então, cassação, que aparece no 339, é outra história. Cassação seria assim, um cara foi preso e o crime é inafiançável. O delegado arbitrou o valor de fiança e liberou o cara. Pô, não podia. O crime é inafiançável, caramba. Como é que o sujeito ficou em liberdade provisória mediante fiança? Aí quando o promotor ficou sabendo, porque a fiança ela é arbitrada pelo delegado ou pelo juiz, independentemente de audiência do Ministério Público, é o que diz o artigo 333. Não há necessidade de primeiro ouvir o MP, não. O que está em jogo é liberdade, não dá para esperar não. Então o delegado vai lá, arbitra, só que depois o promotor é intimado disso. Aí o promotor de justiça pensa assim, caramba, esse cara não podia ter ficado em liberdade provisória mediante fiança, porque o crime é inafiançável. E aí qual vai ser a medida? Cassação, ele vai pedir a cassação. Ele vai pedir, porque quem caça é juiz, quem determina quebramento, perda, tudo juiz. Quem concede fiança? Delegado, juiz, mas quem caça, quem decreta o quebramento, isso é sempre juiz. Então o promotor viu que o sujeito ficou em liberdade provisória mediante fiança naquele crime, em relação àquele crime inafiançável. Ele pede a cassação da fiança. E é o juiz, na forma do artigo 339, caça a fiança. Esse é só um exemplo, poderia ser outro, assim, ele praticou um crime, esse crime é afiançável, aí o juiz colocou em liberdade provisória mediante fiança, beleza. Só que depois o promotor descobriu que tem um outro crime na jogada. Ou então por força até de uma emendaço libelle ou multaço libelle, opa, o crime é outro e esse outro é um crime inafiançável. Caça. O sujeito não pode ficar em liberdade provisória mediante fiança. Podia antes, mas agora não. Então caça a fiança. E a consequência da cassação é a devolução integral do valor. Olha, você ficou em liberdade provisória mediante fiança, mas não podia. Então toma aqui o valor de volta, porque dessa forma você não vai dar garantia, não pode. Essa garantia não pode ser dada. Então vou preso? Não, você não pode ficar em liberdade provisória mediante fiança, mas a gente vai exigir de você uma outra garantia. Conforme eu falei, existem várias outras garantias no artigo 319. Então, esse é o erro, tá? Deveria se falar em quebramento de fiança. Quebra o quebramento de fiança. Porque no quebramento, aí a culpa é do afiançado. Você fala assim, o afiançado quebrou a palavra. A gente usa muito essa expressão. Cara, tu quebrou a palavra. Você disse que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Você quebrou a palavra. Então, é o quebramento da fiança. O sujeito, ele se comprometeu a comparecer sempre que intimado, né? Não se ausentar por mais de 8 dias, não mudar de residência, não praticar nenhum ato de obstrução. Pois o cara quebrou isso aí, ele desrespeitou isso aí. Então, quebrou fiança. E aí ele é punido. O dinheiro não é devolvido na íntegra, não. Ele é punido. E uma das punições é a perda da metade do valor dado como fiança. Entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se regularmente intimado para o ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justo. Se ele regularmente intimado para o ato do processo deixar de comparecer, isso é caso de quebramento. E quebramento da fiança, ele não perde na integralidade, ele não perde na totalidade, ele perde metade do valor. Olha, isso está previsto no artigo 343, tá? Perde metade. Perder o valor na íntegra é perda, é o 344. A fiança será cassada, cassação 339. Fiança será cassada quando o acusado deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Isso é quebramento. Isso está no 341.
praticou ato de obstrução, ele quebrou a palavra, quebramento de fiança. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Exato. 341. Então, quebramento de fiança. Letra D. Então, não confundir cassação do 339 com o quebramento do 341 e com a perda do 344, tá? Pelo amor de Deus, SESP pergunta muito isso. A questão aqui é da AOCP, não é? Isso, não. Não, nada a ver, da VUNESP. É da VUNESP. Mas a SESP pergunta muito mais do que a VUNESP, esse assunto aí. 18. Pode-se afirmar sobre o início do inquérito que, para os crimes de ação penal pública, vigorará o princípio da discricionariedade para a autoridade policial. Não. Obrigatoriedade. É um juízo de legalidade mesmo. Pela lei eu posso, então pela lei eu devo. É um dos princípios que rege o inquérito policial, o princípio da obrigatoriedade. E muita gente não entende obrigatoriedade, mas o inquérito não é dispensável. Ele é dispensável para a ação penal, mas não é dispensável para o delegado. O delegado não investiga quando ele quer, o delegado investiga quando ele pode, porque ele é obrigado a investigar. Não poderá a autoridade policial indeferir requerimento do ofendido para o início do inquérito. Tanto pode que foi criado um recurso para atacar a decisão que indefere o pedido de abertura de inquérito policial, que está lá no artigo 5º, parágrafo 2º. Recurso ao chefe de polícia. Claro que ele pode indeferir o pedido do ofendido para abertura de inquérito. Ele vai ter que indeferir e justificar, né? Ele vai dizer, não há justa causa para abertura de inquérito, como, por exemplo, o fato é atípico, ou já está extinto o direito de punir do Estado, ou me falta atribuição para investigar. Eu não estou dizendo que não seja cabível um inquérito policial, eu só estou dizendo que não sou eu a autoridade com atribuição para investigar. E aí o requerente, inconformado, se ele quiser, ele recorre ao chefe de polícia. Não poderá a autoridade policial indeferir requerimento ofendido para o... Ainda que haja prisão em flagrante, haverá necessidade da instauração do inquérito policial mediante portaria. É errado, porque o inquérito, é como eu falo do processo, né? Se o processo foi instaurado, das duas uma. Ou foi oferecida denúncia ou foi oferecida queixa. Processo é assim, denúncia ou queixa. Agora, inquérito, quando o inquérito policial é instaurado, das duas uma também. Ou o delegado baixou portaria, ou ele lavrou o auto de prisão em flagrante. Esses são os atos que determinam a abertura de inquérito. Lavratura do auto ou portaria. Olha o que está dizendo a letra C. Ainda que haja prisão. Bem, se ocorreu prisão, o delegado formalizou essa prisão. Teve prisão em flagrante. A prisão é legal? Sim, prisão é legal. Beleza. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, porque quando a infração é de menor potencial ofensivo, a autoridade policial não lavra o auto de prisão flagrante desde que o sujeito se comprometa a comparecer ao juizado quando intimado. Aí ele lavra o termo circunstanciado. Mas, sendo legal a prisão e não sendo caso de infração de menor potencial ofensivo, o delegado vai ter que documentar essa prisão. Ele vai ter que fazer um documento sobre a história dessa prisão, que a gente chama de auto de prisão. Então ele vai lavrar o auto, ele vai documentar essa história aí. O sujeito foi preso, por quem, por quê, quais são as testemunhas, se tem testemunha, quem é o condutor, a história da prisão. Ele vai colocar isso no auto de prisão em flagrante. E quando o delegado lavra o auto, o inquérito começa, porque eu disse, o inquérito ele vai ser instaurado mediante dois atos. O auto de prisão ou a portaria. Ou uma coisa ou outra. Se ele prendeu uma pessoa em flagrante, ele lavrou o auto de prisão. Lavrando o auto de prisão, o inquérito já começou. Aí ele vai baixar a portaria para quê? Haverá necessidade da instauração mediante... Para quê? Para abrir o inquérito. Mas o inquérito já começou. Ele vai determinar a abertura de inquérito duas vezes, lavrou o auto, começou o inquérito. Agora eu vou baixar a portaria. Por que, delegado? Para iniciar o inquérito. Delegado, o inquérito já começou. A lavratura do auto impõe a abertura de inquérito, inaugura o inquérito policial.
Por isso que nós chamamos de cognição coercitiva, caso em que o inquérito é inaugurado mediante a lavratura do auto de prisão flagrante, porque não tem para onde correr. Se lavrar o auto, vai começar o inquérito policial. A delácio crime somente autorizará a instauração de inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Correto. Aqui foi uma maneira muito inteligente da banca examinadora cobrar o sentido da expressão delácio. O que significa delácio? Delácio significa comunicação feita por qualquer pessoa do povo. Então, lendo assim fica mais fácil, né? A comunicação feita por qualquer do povo somente vai autorizar a instauração do inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Verdade. Porque em crime de ação penal privada, a comunicação por qualquer do povo não adianta nada. Em crime de ação penal privada, artigo 5º, parágrafo 5º. Só vamos instaurar o inquérito se o ofendido fizer o requerimento. E se o crime for de ação penal pública condicionada à representação? Artigo 5º, parágrafo 4º. Se a ação depende da representação, o inquérito também. Esse negócio de qualquer do povo sair pedindo abertura de inquérito policial, isso é caso de crime que delegado pode instaurar um inquérito sem pedir de ninguém. Crime que delegado pode instaurar um inquérito ainda que ninguém peça, de ofício, né? É crime que o delegado pode instaurar um inquérito com pedido de qualquer um. Se ele pode mais, ele pode menos. Eu posso instaurar um inquérito sem pedir de ninguém. Então quem pode pedir? Qualquer um. Eu posso mais, eu posso menos. Tá? Agora, crime de ação penal privada, só se o ofendido pedir. Crime de ação penal pública condicionada à representação, só se o ofendido representar. E crime de ação penal pública condicionada à requisição, só se o ministro fizer a requisição. Então não tem, está correto, está certíssimo isso aí. A instauração do inquérito policial nos crimes de ação penal privada interrompe o prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime. A instauração do inquérito não interrompe o prazo para o oferecimento da queixa, porque esse prazo, que é decadencial, esse prazo de 6 meses, salvo disposição em contrário, lá do artigo 38, ele não se interrompe, ele não se suspende, ele não se prorroga. A instauração do inquérito não tem o condão de paralisar essa contagem. Por isso que o ofendido em crime de ação penal privada, ele tem 6 meses, então que ele pense rápido, se ele está na dúvida, se ele vai partir para um processo criminal, que ele pense nisso muito rapidamente. Por quê? Porque desde o dia que ele ficou sabendo quem foi o autor do crime, o prazo está correndo. E se ele vai... Será que ele quer instaurar... Será que ele quer o processo? Ele tem 6 meses. Ele vai pensar. Beleza, mas pensa rápido. Sabe por quê? Porque se deixar o tempo correr... Tá lá, ele tomou conhecimento da autoria. Conhecimento da autoria. Está correndo o prazo. 6 meses. 6 meses. Querendo, ele oferece que já ele vai pensar, beleza, o prazo está correndo. Aí quando chega na última semana, eu quero, só que eu não tenho provas. Eu vou precisar de um inquérito, porque eu não tenho provas. Se eu tivesse prova, eu ofereceria a queixa direta, mas eu não tenho. Por isso eu vou atrás agora de uma investigação policial. Aí pediu a abertura de inquérito. E o inquérito foi instaurado. Faltando uma semana para terminar o prazo. A instauração do inquérito não paralisa essa contagem, não. E o delegado tem quanto tempo? Quando o suposto autor do crime, ele está solto. O delegado tem 30 dias para concluir essa investigação. Só que se o ofendido esperar que o delegado conclua a investigação em 30 dias, o prazo já foi. Mas a instauração do inquérito não paralisa? Não, não paralisa. É isso que eles estão colocando aqui. A instauração do inquérito nos crimes de ação penal privada interrompe o prazo. Quer dizer, instaurou o inquérito, volta tudo, porque interrupção, você esquece o tempo que passou e retoma do zero. Isso não vai acontecer. Isso não acontece em relação a esse prazo que é decadencial. 19. Relativamente ao tema ação penal, analise as afirmativas a seguir. Disse que a parte tem interesse juridicamente tutelado para propor a ação, quando poderá obter uma melhora concreta na sua situação jurídica, em decorrência do acolhimento do seu pedido. Utilidade. E quando não lhe seja possível atingir tal melhora,
a não ser que recorra ao judiciário. Necessidade. É como nós estudamos no processo civil, correto. Interesse de agir, demonstração da necessidade e da utilidade. O processo é necessário, não é um capricho, não. Eu preciso do processo para resolver esse conflito. E esse processo, ao final, pode acarretar em uma melhora da minha situação jurídica. Utilidade. Ok. O conceito de legitimidade ativa no processo penal significa que, sendo certo que determinados crimes são processados mediante ação pública e outros mediante ação privada, somente pode ajuizar a respectiva ação aquele que tiver legitimidade. O MP, numa ação penal pública, ou o querelante, que é ofendido, numa ação penal privada. Então, legitimidade, ter legitimidade, é ter autorização da lei para a prática do ato. No caso, o ato de acusar, de provocar o juiz a fim de que um processo venha a ser instaurado, aí a gente vai delegar essa iniciativa ao particular, excepcionalmente, porque, via de regra, essa iniciativa vai ser do promotor de justiça, correto. Isso é o que a gente chama de legitimidade, que é uma das condições da ação, assim como o interesse de agir, né? Condições genéricas ou gerais para o regular exercício do direito de ação. A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Exatamente, 395, inciso 3. E o que seria essa justa causa? Mínimo de prova. Então, não havendo um mínimo de provas capaz de justificar a instauração do processo criminal, porque ninguém pode ser processado a troco de nada, né? Tem que ter um mínimo de prova que justifique esse constrangimento, porque responder um processo é um tormento na vida do indivíduo. Não havendo esse mínimo de provas, o juiz vai rejeitar na forma do 395, inciso 3. Correto. Então, todas, letra E. Questão 20. No procedimento comum sumário, a defesa poderá rolar até, questão curta e grossa, né? O TJ aqui do Rio de Janeiro. Procedimento comum sumário. Qual o limite de testemunhas para acusação e defesa? 5. Letra D. No ordinário, 8. 8. E no júri? Depende da fase. Primeira fase, 8. Segunda fase, 5. E no juizado, procedimento sumaríssimo? A lei não fala nada. Então, como a lei não fala nada, por analogia, adotamos o procedimento sumário. Máximo, 5. 21. Wilson está sendo regularmente processado pela prática de crime de furto. Durante a instrução criminal, entretanto, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que, para a subtração, o Wilson utilizou-se de grave ameaça exercida por meio de uma faca. A partir do caso narrado, assinale a opção correta. Então, temos aí um caso de mutatio libelli, né? Porque o promotor, ele narrou o fato na petição inicial e chamou esse fato de furto, 155 do Código Penal, já pena de 1 a 4 anos. O furto do 155 é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O furto não tem violência, o furto não tem grave ameaça, porque se você furta, se você subtrai o bem de alguém usando da violência, da grave ameaça, o crime é outro, não é furto, é roubo, cuja pena é de 4 a 10 anos de reclusão. Então aqui, ele está sendo regularmente processado pelo furto. Houve uma subtração, sem violência e grave ameaça. Só que durante a instrução criminal, que é aquela fase do processo em que nós produzimos a prova, né? Ouvimos a vítima, testemunha, perito, se for o caso, assistente técnico, fazemos a cariação, reconhecimento de pessoas, coisas, e o interrogatório, que encerra a instrução criminal. Então, durante a instrução, quando nós ouvimos as testemunhas, elas foram uníssonas ao afirmar que, para a subtração, ele utilizou-se de grave ameaça. E isso não tinha sido colocado na petição inicial. Então, grave ameaça. Esse fato aqui, se o juiz levar em consideração que houve uma subtração, conforme narrado aqui está narrada a subtração, que essa subtração foi realizada mediante grave ameaça,
o juiz vai chegar à conclusão que o crime não foi esse, que o crime foi o do 157 do Código Penal, com pena de 4 a 10 anos. Roubo. Não é furto, é roubo. Mas o juiz pode levar isso em consideração e julgar de plano? Não. Por quê? Porque isso não foi narrado na petição inicial e o juiz não pode julgar nada que não tenha sido apresentado a ele na petição inicial. Então o juiz vai lá e acrescenta. Não, o juiz não pode mexer na petição inicial, o juiz não é acusador. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir espaço, prazo, que é o prazo da lei, né, 5 dias, para que o promotor de justiça inclua isso na petição inicial. Aí depois a defesa terá o direito de se manifestar sobre esse aditamento, isso é um aditamento, e depois que a defesa tiver chance de contestar isso aqui, aí o juiz vai poder levar em consideração. Então a hipótese é de emendácio libere, não é emendácio, porque na emendácio o juiz entende que o crime foi outro também, mas ele entende que o crime foi outro em razão daquilo que foi colocado na inicial. Aqui o juiz entende que o crime foi outro em razão de algo não colocado na petição inicial. Aí é mutatio libelli. Não haverá necessidade de aditamento da inicial acusatória, haja vista o fato de que as alegações finais orais acontecem após oitiva de testemunhas e, com isso, respeitam-se os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nada a ver, nada a ver. A hipótese é de mutatio libelli e, nos termos da lei, o Ministério Público deverá fazer o respectivo aditamento. É mutatio libelli, isso aí. 384. E o promotor deve incluir esse fato na petição inicial. Caso o magistrado entenda que deve ocorrer aditamento da inicial acusatória, se o promotor de justiça recusar-se a fazê-lo, aqui tem algum defeito no negócio, né? Se o promotor se recusar a fazer, o juiz estará obrigado a absolver o réu da imputação. Que isso? O juiz vai remeter ao Procurador-Geral de Justiça, como preceitua o 384 do Código de Processo Penal. Já está quase na hora, né? Já passamos um pouquinho. Vamos fazer a questão 22 só para fechar? Vamos lá. Que é a questão da CESP aqui para o TJ do Rio de Janeiro. Questão que teve um índice de erro grande por falta de atenção da galera. Lá, julgue os itens a seguir relativos ao inquérito. Esse tipo de questão é um nojo, né? Colocam lá 5 itens e depois quantos estão certos? Isso é nojento demais. Se a ação penal for de iniciativa privada, o inquérito será instaurado a requerimento da vítima ou do seu representante legal. Ah lá, a profecia. Qual o artigo que mais foi cobrado até hoje em prova de processo penal? Que eu falei que nesses 20 anos dando aula, foi o artigo que eu mais encontrei até hoje. Artigo 5º, parágrafo 5º. Pois é, aqui. Se a ação for de iniciativa privada, o inquérito será instaurado a requerimento da vítima. Exatamente. Não existe outro caminho para a abertura de inquérito policial, que não seja a provocação do próprio ofendido, ou se ele não tiver condições de manifestar sua vontade, do seu representante legal. Então isso está correto. Como o inquérito policial é procedimento administrativo, deverá a autoridade policial garantir o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sob pena de haver nulidade na ação penal subsequente. Errado. O inquérito policial não é regido pelo contraditório e ampla defesa. O inquérito ele é inquisitivo e a defesa existe, mas não é ampla. A defesa é limitada. 3. O inquérito policial pode ser arquivado de ofício. Nossa, não pode não. Pode não. O inquérito policial ele é arquivado na forma do artigo 28, não o novo, porque o novo está com eficácia suspensa. Na forma do antigo. O promotor requer o arquivamento do inquérito, ele promove o arquivamento ao juiz, expondo as razões. Se o juiz concordar, ele manda arquivar. E se ele não concordar, ele remete ao Procurador-Geral de Justiça. O novo artigo 28, que está com eficácia suspensa, autoriza o promotor de justiça a arquivar diretamente o inquérito, sem passar pelo controle do Poder Judiciário. O promotor só vai comunicar ao delegado, vai comunicar ao investigado e comunicar à vítima. E depois que ele arquivar, ele vai submeter essa sua decisão a um órgão superior dentro do Ministério Público para analisar. É um reexame necessário para homologação ou não desse ato do arquivamento. Mas esse novo artigo 28 ele não está valendo.
Então, continuamos usando aquele artigo antigo 28. Então, como é que se faz o arquivamento? Requer ao juiz, expondo as razões. Aqui está dizendo que é de ofício. E é de ofício. E de ofício, pior ainda, né? Pelo juiz, não é nem pelo promotor. Depois pelo promotor ou pelo delegado. Delegado, artigo 17, o delegado não pode arquivar inquérito de jeito nenhum. Aí eles tentam sensibilizar, desde que fique comprovado que o indiciado agiu acobertado por causa da exclusão, tentando sensibilizar a galera. Não, tá tudo errado, 3 errado. Múltiplos erros aqui. 4. Uma vez relatado o inquérito policial, o Ministério Público não poderá requerer a devolução dos autos à autoridade policial, ainda que entenda serem necessárias novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Poxa, o próprio delegado às vezes requer a devolução dos autos na forma do artigo 10 do Código de Processo Penal. E o artigo 16 fala que os autos do inquérito não podem retornar à delegacia, salvo para diligências imprescindíveis. Como assim não pode retornar? Que nós chamamos de baixa para cumprimentação. Então, o Ministério Público não pode requerer, ainda que entenda serem necessárias novas diligências. Então, ele faz o quê? Olha o absurdo. Nesse caso, deverá oferecer denúncia desde já, requerendo o juiz que as provas sejam produzidas no curso da instrução processual. Aí sabe o que o juiz vai responder? Dessa forma aqui, ó, 395, inciso 3. Porque o promotor está dizendo aqui que mesmo que o promotor veja a necessidade da devolução do inquérito para diligências imprescindíveis, né, ele não tem provas suficientes. Então, é imprescindível que o delegado realize diligências de investigação. Está dizendo que não pode voltar. Então, faz o quê? O promotor deve denunciar assim mesmo, sem provas. Aí denuncia sem provas e o juiz rejeita a denúncia por falta de provas. Aqui, por falta de justa causa. Absurdo, né? Então é errado. E 5. De acordo com o Código de Processo Penal, a autoridade policial poderá decretar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo máximo de 3 dias. Aí que foi o ponto, o fio desencapado para a galera. Porque a incomunicabilidade sempre foi discutida, essa incomunicabilidade na doutrina. Corrente majoritária dizendo que não foi recepcionada, corrente minoritária defendendo a vigência desse artigo 21 do Código de Processo Penal sobre incomunicabilidade. Aí o aluno, desatento, observou no item, assim, ele prestou atenção nesse detalhe aqui. Ele está desatento, mas isso saltou os olhos, né? De acordo com o Código de Processo Penal, ele pensou, opa, de acordo com o Código. Eles não estão perguntando sobre doutrina, que tem uma corrente majoritária dizendo que não foi recepcionado e uma corrente minoritária. Não estão entrando nessa discussão, estão de acordo com o Código. De acordo com o Código, pode, artigo 21. Errado. O artigo 21 fala que o juiz poderá decretar a incomunicabilidade, não o delegado. O delegado nunca pôde decretar a incomunicabilidade. Então, a afirmativa é errada, mesmo colocada assim, de acordo com o Código. Errado. Somente uma está certa, letra A. Gente, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês no estudo hoje, no estudo do processo penal, revisando vários institutos, repassando a matéria para lá e para cá. Espero ter dado boas orientações para o estudo de vocês e que isso também caia, que tudo isso caia na prova, né? Para que vocês deitem, rolem e gabaritem. Esse período de recolhimento, de isolamento de todo mundo tá difícil demais para todos, né? Nós sentimos falta da família, sentimos falta da namorada, sentimos falta dos filhos, para quem não mora com os filhos, dos pais, dos avós. É terrível, dos amigos, do trabalho, ambiente de trabalho. É um momento muito difícil, fora a preocupação com as pessoas que estão adoecendo, com as notícias que são horríveis. Tem horas que a gente não dá conta de tanta notícia ruim, a gente não é capaz de suportar todo o sofrimento, cada um tem o seu limite, né? Tem horas que a gente precisa esquecer um pouco e tocar para frente, porque senão a gente morre, não de gripe, mas a gente morre de tristeza, a gente morre até no sentido figurado, a gente fica
deitado na cama olhando para o teto, é uma morte em vida, né? Você tá estático, você tá assim, sem ação, é horrível isso. Então o que nos cabe é continuar a vida, né? Seguir. E a seguir da melhor forma é fazer aquilo que a gente já estava fazendo, com a esperança de que isso tudo vai passar. A esperança que não é o que nos move, de que isso vai passar e que nós vamos sobreviver bem a isso aí. E torcer para que todo mundo saia dessa situação, seja de doença, seja financeira, seja da saudade, da solidão e outros problemas mais decorrentes dessa fase que estamos passando. Então, como a minha tarefa é essa, eu advogo na área criminal e tenho aí, estava com as minhas turmas presenciais em andamento, continuo advogando e continuo com grande dificuldade, porque audiências foram suspensas, presídio hoje é muito difícil, é muito complicado pelas medidas de prevenção, você conversar com preso, tá tudo muito difícil. E para aula, a solução é essa, é online, como o curso Fórmula tomou essa iniciativa, e muito boa a iniciativa, porque nesses momentos de crise, o que a gente não pode fazer é ficar olhando para a parede. Então tem que arrumar uma saída. E a criatividade, esses grandes problemas é que acabam nos impulsionando às grandes soluções. Essa foi uma grande solução. Está abrindo aí para todo mundo. Hoje ninguém pode reclamar de falta de tempo para assistir. A gente tem tempo de sobra para assistir. E vocês estão ganhando aí uma bagagem que vai ter, vocês vão lembrar disso daqui a um tempo. Estou acumulando conhecimento, estou treinando, estou aperfeiçoando o meu estudo do processo penal. Então para mim uma honra poder estar colaborando com isso. E próximo sábado vamos ter mais uma aula aqui, vai ser de novo de manhã. A gente dá continuidade a esse trabalho. E nas redes sociais, volta e meia, uma live, um material lá no blog. E se vocês me acompanharem, eu vou continuar auxiliando dentro da melhor forma possível nesse momento difícil. Gente, até a próxima.